Venho a essa tribuna para fazer dois registros importantes. O primeiro, relacionado a uma solenidade que aconteceu às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. Eu, infelizmente, não pude ir. Estava até esse momento coordenando os trabalhos do Seminário da Vigilância Sanitária do Brasil, seminário coordenado pela Agência de Vigilância Sanitária, organizado pela Anvisa, e que acontece anualmente. E sempre a realização se dá no Parlamento. O seminário estava acontecendo no auditório Petrônio Portela dessa casa e tem um objetivo, não só o debate sobre o planejamento do trabalho da Anvisa, mas muito da prestação de contas desse trabalho. Fazem, segundo os diretores, o seu presidente, Dr. Jarbas, o seminário tem como principal objetivo prestar contas aos parlamentares do trabalho desenvolvido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas os trabalhos foram interrompidos às 11 horas da manhã para que todos os participantes pudessem estar no Palácio do Planalto, compondo e participando da solenidade alusiva aos 2 anos do programa Mais Médicos, ou seja, o programa Mais Médicos completa 2 anos. E creio que um programa de tamanha magnitude e importância como foi e como é esse programa, merece sim um espaço para uma avaliação. E eu repito, o programa Mais Médicos não é um programa que tenha tratado apenas de levar médicos a todos os municípios brasileiros, mas é um programa que também contempla e principalmente a ampliação da formação de profissionais médicos no nosso Brasil. E o balanço que se faz hoje, e o Senado Federal é bom que se registre, nós temos debatido muito esse tema no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Já ouvimos o ministro Chioro, coordenadores do programa, tivemos inúmeros debates acerca do desenvolvimento desse programa e os dados são extremamente positivos, senhor presidente, extremamente positivos. Quero destacar a coragem que teve a presidenta Dilma há 2 anos de propor um programa de tamanha dimensão como o Programa Mais Médicos, e sabendo principalmente do como ela sofreria oposição, não da sociedade brasileira ou do povo brasileiro, mas oposição principalmente dos profissionais médicos brasileiros. Mesmo com aquela oposição das entidades médicas brasileiras, e, num primeiro momento, um programa não bem entendido pela população brasileira, mas na medida em que a população entendia o que significava o Programa Mais Médicos, a própria população brasileira passou a apoiar o programa. E hoje, após 2 anos da sua implementação, eu repito, senhor presidente, os números são extremamente positivos para o Brasil e para a população brasileira. Veja, Vossa Excelência, são 4.058 municípios hoje assistidos pelo Programa Mais Médicos. Em torno de 73% dos municípios brasileiros integram o Programa Mais Médicos. São 63 milhões de pessoas assistidas pelo Programa Mais Médicos, são 63 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados, portanto, com este programa. Hoje, nós já temos mais de 18.200 médicos inscritos e trabalhando nos programas, nesses 4.058 municípios e 34 distritos sanitários indígenas, distritos especiais sanitários indígenas, 34 distritos. E, senhor presidente, de acordo com o Ministério da Saúde, esses são dados que nós temos conhecimento e domínio, é que uma boa atenção básica à saúde resolve aproximadamente 80% dos problemas de saúde. Eu repito, uma boa assistência básica à saúde resolve 80% dos problemas de saúde no nosso Brasil. Essa iniciativa, senhor presidente, ela
ela pretende, até o ano de 2007, é isso que determina a lei que nós aprovamos, é bom que se diga, sem nenhuma oposição, não tivemos votos contrários, eu não me lembro do registro de votos contrários. A legislação prevê, até o ano de 2017, a criação de 11.500 novas vagas de graduação em cursos de medicina e 12.400 novas vagas de residência médica até o ano de 2018. Já foram autorizadas até o presente momento 4.680 novas vagas de graduação, das 11.500 previstas, e em torno de 1.350 novas vagas, das quais essas 4.680, 1.340 em universidades públicas e as restantes em instituições privadas. Eu aqui abro um parênteses para falar que a expansão das faculdades, dos cursos de medicina, das faculdades de medicina, está prevista para o Brasil inteiro e de forma interiorizada, que é mais importante. Porque, além, senhor presidente, do Brasil ter um percentual e uma proporção de médicos em relação à população inferior à preconizada pela Organização Mundial de Saúde, inferior à de países vizinhos, por exemplo, há um problema maior, que é de concentração desses profissionais da área de saúde nos grandes centros e nas grandes cidades. E uma ausência completa desses profissionais, ou significativa desses profissionais, no interior do Brasil. Então, veja, não dá para dizer que no Brasil existe 1,8 médicos por 1.000 habitantes, não é? Por 1.000 habitantes. Porque, na realidade, se a gente for ver a distribuição dos médicos, desses médicos no Brasil, vamos perceber rapidamente que eles se concentram nos grandes centros, nas grandes cidades brasileiras, que, aliás, sofrem também pela falta de médicos na sua periferia e na sua área rural, senhor presidente. Mas essas vagas que o governo brasileiro abre e permite que sejam abertas no setor privado e expande nas universidades públicas, é uma decisão que eu considero estruturante, importantíssima e fundamental para o desenvolvimento do país, com uma assistência digna à saúde dos brasileiros e das brasileiras. Eu tomo como exemplo o meu estado do Amazonas. O estado do Amazonas, senhor presidente, até a década de 90, 80, praticamente, até a década de 80, era um estado que tinha apenas uma universidade, e uma universidade pública federal, que era a Universidade Federal do Amazonas, sediada na capital, sem campus no interior. Foi a partir da década de 90 que os campus começaram a ser criados no interior. E no meu estado tivemos a criação da Universidade Estadual do Amazonas. Mas, até esse período, tínhamos somente uma universidade. E hoje temos uma universidade federal e também uma estadual, mas uma federal que cada vez mais está presente em municípios do interior. E o município de Coari, senhor presidente, receberá, porque os procedimentos já estão em curso, a primeira faculdade pública de medicina do interior do estado do Amazonas. Parece pouco, mas isso é muito significativo e é muito importante. Para quem nos ouve, senhor presidente, eu falando do estado do Amazonas, um estado que tem somente 62 municípios, contando a capital, de difícil acesso, todo ele, um município em relação ao outro, contar com uma faculdade de medicina no interior era algo inimaginável até pouco tempo, pois isso foi propiciado pelo programa Mais Médicos. Então, eu quero aqui dizer da importância deste programa para o Brasil inteiro e, sobretudo, para aquela população que vive em áreas mais isoladas do norte, do nordeste do nosso país. Recentemente, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministério da Saúde promoveu uma pesquisa e o nível de aceitação, o nível de aprovação ao programa é elevadíssimo, ultrapassa a casa dos 87%. E, para concluir, senhor presidente, dizer que nessa última
escolha, a última seleção dos mais médicos ocorridas agora no ano de 2015, onde mais de aproximadamente 4.150 vagas foram disponibilizadas, 92% dessas vagas foram preenchidas por médicos brasileiros formados no Brasil. Repetindo um dado que considero extremamente importante, porque os primeiros profissionais do programa Mais Médicos que vieram e aderiram ao programa foram profissionais de fora do Brasil. Grande parte deles de Cuba, que vieram através do convênio da OPAS, pois esse ano a chamada que colocou em disposição mais de 4.150 vagas, 92% dessas vagas preenchidas por médicos brasileiros formados no Brasil. Isso é importante, senhor presidente. Isso é muito importante. Os frutos desse programa não apenas colhemos agora, mas seguiremos colhendo nos próximos anos. Portanto, cumprimento a nossa presidenta pela lucidez, pela coragem em criar um programa tão exitoso, tão importante para o povo brasileiro. Nenhuma cidade no Brasil, nenhuma cidade não tem mais 0 médicos como tinha numa realidade recente. Isso é importante. Obrigada, presidente.